capítulo 1. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu fica depois de Sofonias, irmãos. Ficou fácil agora de achar, né? Ageu, tem Naum, Abacuque. Você tem Naum, depois você vai ter Sofonias. Ok? Abacuque, Sofonias, aí Ageu. Ageu, capítulo 1. O tema dessa mensagem é colocando as primeiras coisas em primeiro lugar. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito pouco e semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Perguntou o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do mês, do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Pai, em nome de Jesus, oramos pela Tua palavra, pedindo que do mesmo modo que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo do Senhor, assim também o Senhor desperte nosso espírito pela Tua palavra, para que atentemos ao Senhor e busquemos o Senhor com todo o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meu irmão, todo dia você troca um dia da sua vida por alguma coisa. É como se no início da vida cada um de nós recebêssemos um certo número de moedas. Elas estão escondidas dentro de uma máquina grande para que não saibamos quantas moedas nós recebemos e quantas estão sobrando. Todos os dias a máquina nos lança uma nova moeda. Pode ser a última moeda que a gente recebe. Ou pode ser que a gente tenha muito mais moeda vindo pela frente, como nós celebramos orando pelo aniversário dos irmãos hoje. Lembramos os anos, as moedas que você já gastou. Tudo o que nós sabemos é que em nosso país as pessoas estão vivendo entre 60 e 70 anos, algumas chegam a 80. Ontem à noite eu fui visitar um senhor de idade no hospital, na UDI, que tem 84 anos e câncer de próstata.
os cabelos mais pretos do que os meus, não porque ele pinta, mas por alguma bênção genética. E ele diz: eu agradeço a Deus porque ele tem cuidado de mim todos esses dias. Você pega a moeda de cada dia e aí você troca por alguma coisa. Um dia de trabalho, um dia na escola, compras, igreja, lazer, o que for. Uma vez gasto, você não vai poder recuperar moedas. Você não vai poder gastá-las novamente. A arte de viver sabiamente é, em grande parte, uma questão de gastar as suas moedas nas coisas que realmente importam à luz da eternidade e não desperdiçá-las frivolamente, absurdamente, tolamente. Viver sabiamente é difícil, porque muitas vezes a escolha, meu irmão, não é entre uma coisa ruim e uma coisa boa, mas é entre uma coisa boa e aquilo que é melhor, que é eterno, que dura. O livro de Ageu é o livro mais curto, é o segundo livro mais curto, na verdade, do Antigo Testamento. E tem uma mensagem poderosa. Diz-nos para colocar as primeiras coisas em primeiro lugar em nossas vidas. Foi escrito para pessoas como nós, para pessoas como eu e você, que dizem que Deus deve ter o primeiro lugar, sim. Nós acreditamos nisso, eles acreditavam nisso. Mas eles haviam se desviado para um modo de vida em que sua crença intelectual na supremacia de Deus não refletia no modo em como eles viviam. Eles davam a mínima prioridade para Deus, mas na verdade viviam com outras prioridades. Deus enviou esse profeta para ajudar o seu povo a ter suas prioridades de acordo com o que eles sabiam que deveria ser. O cenário histórico são os primeiros capítulos de Esdras, Esdras 5, 1, por exemplo. Em 536 anos antes de Cristo, um remanescente, cerca de 50 mil judeus, havia retornado da Babilônia para Judá. Isso sob o decreto do imperador Ciro, do rei Ciro, rei da Pérsia. E eles rapidamente começaram a reconstruir o altar e começaram a oferecer sacrifícios a Deus. 2 anos após o retorno, eles lançaram as bases para a reconstrução do templo. Mas os vizinhos deles, os samaritanos, se ofereceram para participar do trabalho. Mas os judeus recusaram a oferta deles. E então os samaritanos começaram a ameaçar os trabalhadores e enviaram homens à Pérsia para fazer um lobby negativo contra os judeus e falar mentiras contra os judeus para impedir a reconstrução do templo. 14 anos se passaram. As pessoas se envolveram na rotina da vida. Cultivaram suas terras, construíram suas casas, criaram famílias, esse tipo de coisa. E eles se acostumaram a uma vida sem templo, sem adoração. Até mesmo seus líderes, Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote, haviam se acostumado com as coisas como elas estavam. Nessa cena, Deus levanta Ageu e 2 meses depois Zacarias, para proclamar sua mensagem a esse remanescente que havia retornado. O livro de Ageu consiste em 4 mensagens datadas e dadas pelo Senhor. O primeiro, que é do capítulo 1, foi no primeiro dia do mês, do 6º mês do 2º ano de Dario. Basicamente foi no dia 29 de agosto de 520, anos antes de Cristo. O segundo, no capítulo 2, de 1 a 9, veio no 20º dia do 6º mês, ou seja, dia 17 de outubro. E os terceiros e quartos vieram no dia 24 do 9º mês, no dia 18 de dezembro, no dia 10 de dezembro e no dia 18 de dezembro. Dia 10 de dezembro e dia 18 de dezembro. Para resumir, a primeira mensagem, que é esse capítulo 1, dada no dia 29 de agosto de 520, nós podemos dizer que a mensagem desse capítulo é: Deus concederá verdadeira bênção quando colocarmos a sua casa em primeiro lugar. Charles Feinberg, que escreveu um comentário dos profetas menores, diz: Ageu está dizendo, dê a Deus o seu lugar supremo em sua vida. Ou como o próprio Senhor Jesus colocou em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E todos nós sabemos disso, mas, primeiro, todos nós estamos propensos a colocar a nossa prosperidade pessoal acima da casa de Deus. É isso que o capítulo 1 começa a nos dizer. Este é o modo padrão em todos
na programação da nossa mente por causa da queda. Se não pensarmos em como estamos vivendo, viveremos naturalmente para as nossas próprias agendas e não para as agendas de Deus. Todos nós que confiamos em Cristo como Salvador sabemos intelectualmente que é tolice, que é vão viver para esse mundo. É tolice, é absurdo, é viver para aquilo que está passando, para aquilo que não vai durar. Sabemos que essas coisas nunca entregam a satisfação que promete. Você pode correr o que quiser para as coisas desse mundo, você nunca ficará satisfeito. Sabemos que não encontraremos verdadeira felicidade a parte de Deus. Busque o que quiser nessa vida, você nunca será feliz. E ainda assim nós continuamos à deriva para amar o mundo, se nós não lutarmos todos os dias contra isso. Olha como o Ageu coloca aqui, aquelas coisas que Ageu está colocando aqui. Observe 4 coisas sobre aqueles que colocam sua prosperidade acima da casa de Deus. Primeiro, aqueles que colocam a sua prosperidade acima da casa de Deus são frequentemente crentes comprometidos. Não entenderíamos corretamente a mensagem de Ageu se nos esquecêssemos de que as pessoas a quem ele fala fizeram uma coisa muito difícil, assumiram um compromisso difícil de deixar a sua vida e seu modo de vida estabelecido na Babilônia, de fazer uma perigosa jornada de volta à terra prometida. Eles tinham casas, eles tinham empregos na Babilônia, a maioria deles nasceu e foi criado lá. Mas eles sabiam que o propósito de Deus para o seu povo envolvia a terra prometida e não a Babilônia. Pela fé, eles responderam ao chamado para retornar e se comprometerem com as dificuldades de se estabelecer na terra que havia sido devastada pela guerra. Provavelmente a maioria assumiu esse compromisso por causa do seu compromisso com Deus. Imagina, sair da sua casa de uma terra que estava bem estabelecida, porque você confia na promessa de Deus, porque você crê em Deus e vai para uma terra devastada para começar tudo do zero. Poucos anos depois de retornarem, eles tentaram reconstruir o templo, mas a oposição havia parado o projeto. E aos poucos, e isso pode acontecer conosco, eles perderam a visão e entraram em um estilo de vida em que a casa de Deus não era mais a prioridade. Eles provavelmente viram isso como bom, a casa de Deus, mas não necessário. Era um extra, era um não essencial, é uma coisa que eu posso fazer só no fim de semana. Nós precisamos nos ver nesse quadro, meus irmãos. Se você conhece a Cristo e entregou sua vida a Jesus, houve um tempo em que você assumiu um compromisso pessoal com Ele. Você decidiu seguir Cristo. Como o refrão diz, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não volto não. No início você era zeloso pelas coisas espirituais, você lia sua Bíblia todos os dias, você se envolvia com os grupos da igreja, com o trabalho evangelístico, você se dedicava às coisas, e se você estava na faculdade ou no ensino médio, até reunir-se com um grupo de evangélicos você fazia. Mas talvez os seus esforços tenham encontrado dificuldades. Você teve talvez um confronto de personalidade com outro cristão na igreja, ou você ficou desiludido com os resultados decepcionantes do teu trabalho, da tua dedicação, ou então você encontrou provações pessoais que Deus não removeu mesmo você orando, mesmo depois de muita oração. Enquanto isso, a vida seguiu em frente. Você começou uma carreira, você começou uma família, você tinha contas para pagar, você tinha outras demandas no seu tempo. A igreja e o trabalho do Senhor começaram a partir para ficar para trás. Em segundo lugar, você ainda frequenta a igreja, quantas vezes você pode, mas ela se tornou uma parte da sua vida, um detalhe, uma fatia da vida, não o centro dela. Você diz a si mesmo que simplesmente não tem tempo para servir a Deus como costumava fazer. Alguém que não tem as responsabilidades que você tem, é que tem que se envolver. Alguém que não tem todos os problemas familiares que eu tenho, é que tem que se envolver. Alguém que não tem os problemas de saúde que eu tenho, é que tem que se envolver. É assim que você pensa. E sem se rebelar deliberadamente contra Deus, você se afasta pouco para colocar a sua casa acima da casa de Deus. Quando a sua consciência o incomoda, você tem motivos para explicar por que as coisas são assim. Essa é a segunda coisa que Ageu diz. Aqueles que colocam sua prosperidade acima da casa de Deus
tem suas razões, suas desculpas para esse estilo de vida. Veja o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Se você tivesse perguntado por que o templo não havia sido construído, eles teriam respondido, não me entendam mal. Eu sou todo a favor da reconstrução do templo. Sou. É uma ótima coisa. Mas o momento não é o momento certo. Há momento para tudo. Estamos em uma recessão econômica agora. Todos estamos correndo atrás para conseguir dinheiro para sustentar a nossa família. Não temos bons empregos suficientes. Tudo que eu tenho é só para meu sustento e para pagar minhas contas. Mas um dia os tempos vão melhorar e depois a gente reconstrói o templo do Senhor. Mais uma vez, nós devemos nos ver aqui. Todos nós estamos propensos a inventar desculpas porque não somos obedientes e colocamos Deus em primeiro lugar, tanto com o nosso tempo quanto com o nosso dinheiro, o dinheiro que Ele nos confia. Às vezes até usamos a Bíblia para apoiar essas desculpas. A Bíblia diz que se um homem não provê para sua própria família, ele é pior do que o incrédulo e negou a fé. Eu estou apenas tentando obedecer esse verso, provendo para minha família, mas um dia terei todos os filhos na faculdade, as contas pagas, e depois daremos mais para o trabalho do Senhor. Ou este é um período agitado em nossa vida familiar. As crianças exigem muito da nossa atenção. Todos os dias são cumpridos com as minhas necessidades, mas algum dia nós passaremos dessa fase e depois nos envolveremos mais com o trabalho da igreja e vamos para o evangelismo da Santa Casa e participaremos do culto de doutrina e oração. Teremos mais tempo para essas coisas. Acontece que os filhos vão para a faculdade e você continua sem fazer as coisas que deveria fazer. Porque aqueles que colocam a sua prosperidade acima da casa de Deus são cegos para perceber a mão de Deus tentando trazê-los ao arrependimento. As pessoas no dia de Ageu estavam tendo problemas. Eles semearam muitas sementes, mas houve uma seca e as colheitas não renderam tanto. Veja o verso 6. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chegou para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Eles estavam semeando muito, colhendo pouco. Houve seca, as colheitas não renderam tanto quanto esperavam. Significa que eles tinham menos para semear no ano seguinte, embora precisassem recompensar o ano ruim anterior. Não importava o quanto tentassem, eles pareciam estar girando sem sair do lugar. A inflação parecia engolir o pouco que ganhavam. Era como colocar o dinheiro numa sacola furada. No final do mês não havia mais nada. E é claro que os tempos difíceis significam que eles não tinham nenhum dinheiro para dar para o fundo de construção do templo. Mas certamente Deus entendeu as suas situações difíceis. O que eles não viram foi que Deus não só entendeu as circunstâncias em que eles estavam, Deus foi quem causou essas circunstâncias. Eles estavam trabalhando mais, mas ficando para trás o mais rápido. Eles não paravam para pensar que Deus estava tentando lhes dizer alguma coisa. Ageu veio e disse: ei pessoal, é Deus quem controla a chuva, é Deus quem controla a colheita. E Ele está retendo sua bênção porque suas prioridades não estão certas. Coloque a casa de Deus em primeiro lugar e Ele vai abençoar vocês. Busque primeiro o seu reino e todas as outras coisas vos serão dadas. As pessoas que conseguem colocar sua prosperidade acima do reino de Deus perderam a perspectiva espiritual de que precisam para sair dessa areia movediça na qual caíram. Estão trabalhando para comida que perece, mas não estão trabalhando para comida que perdura para a vida toda. João 6:27 diz o Senhor Jesus. Eles estão esquecendo que se seus caminhos são agradáveis ao Senhor, Ele lhes dará tudo o que eles realmente precisam. Eles precisam parar e considerar que estão trabalhando contra Deus, que simplesmente sopra seu salário e dispersa. Ele faz isso para levá-los a reconsiderar as suas prioridades. Meus queridos, aqueles que colocam sua prosperidade acima da casa de Deus, nunca conseguem o que buscam. Veja o verso 4.
Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Nem todas as pessoas estavam tendo problemas graves financeiros aqui. Algumas dessas pessoas tiveram uma medida de sucesso material. Eles viviam em casas finas e luxuosas ou apaineladas, diz a versão de vocês. Mas o ponto do verso 6 e dos versos 9 a 11 é que mesmo que você consiga o que está trabalhando, isso nunca satisfaz você. Salomão, que experimentou dinheiro, fama, conhecimento, prazer sexual e tudo o que um homem poderia sonhar, acabou sua vida dizendo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nas palavras de uma banda de rock famosa na Inglaterra, eu não consigo ficar satisfeito. I can get no satisfaction. De que adianta trabalhar arduamente toda a vida para que você possa se aposentar e aproveitar as boas coisas da vida, se um mês depois da aposentadoria você tiver um ataque cardíaco e morrer? Você acabou de colocar todo o seu dinheiro num saco furado. Que bem faz construir celeiros maiores para manter sua riqueza aumentada se Deus diz: seu tolo, esta mesma noite a sua alma será exigida de você. E agora, quem possuirá o que você preparou? A história está repleta de pessoas que se dedicaram a subir a escada do sucesso, apenas para descobrir tarde demais que estava encostado na parede errada. Infelizmente, algumas pessoas têm sido o povo de Deus, que acabou de se deslocar, ser levado pelo mundo. Meus irmãos, a verdade é que só Deus pode satisfazer a sua alma. Como Jesus prometeu, quando colocamos Deus e o seu reino em primeiro lugar, Ele nos dá todas as coisas que precisamos. Mas você tem que lutar. Você precisa lutar constantemente contra as prioridades erradas. Deu para entender isso aqui? E a seriedade disso? Isso, de fato, tem sido um assunto muito duro para todos nós, mas é a verdade. Quais são as suas prioridades? Você deve trabalhar, deve cuidar da sua família, mas deve fazer todas essas coisas tendo o Senhor em primeiro lugar. Ele deve ser a sua prioridade. Segundo, nós devemos deliberadamente, continuamente colocar a casa de Deus acima da nossa prosperidade pessoal. Deixe-me colocar e esclarecer o que eu quero dizer com a casa de Deus. Em nosso texto, é claro, a casa de Deus se refere ao Templo de Jerusalém. Ele era o centro para adorar a Deus. Embora Deus esteja em toda parte, o templo era o lugar na terra onde Deus habitava em um sentido especial. E Ele revelou sua glória lá. Os sacrifícios oferecidos ali apontavam para a vinda do Messias de Deus, do nosso Senhor Jesus, que se ofereceria como um sacrifício final e completo pelos nossos pecados. Permitir que o templo caísse em ruínas era negligenciar a adoração a Deus. Era ter prioridades invertidas. Como o pastor James Montgomery Boyce, pregando nesse texto, ele diz: em última análise, todas as prioridades invertidas são idolatria. Eles colocaram a criação no lugar do Criador. Na era da igreja, o templo não é um prédio físico, mas o povo de Deus. Tanto individualmente como corporativamente, nós já falamos aqui para vocês sobre isso. Deus habita em corações humanos individuais e juntos estamos sendo edificados como casa de Deus. Fazer da casa de Deus a prioridade na vida significa que o seu objetivo número 1 é tornar o seu corpo, o corpo de Cristo, primeiro, o seu corpo individual, um lugar adequado para o Espírito Santo e dedicar-se a edificar os outros em Cristo Jesus, para que suas vidas sejam uma morada adequada para Deus. Significa que o principal objetivo é conhecer a Cristo
em seu coração pela fé e fazer tudo o que puder para ajudar os outros irmãos a crescerem na fé, é priorizar a vida com Deus, é priorizar a vida da igreja. Colocar a casa de Deus acima da prosperidade material requer esforço deliberado e contínuo. Como eu disse, nosso modo padrão é colocar nossas preocupações pessoais acima das questões espirituais. Essa é a forte atração do mundo. Se queremos seguir o caminho de Deus, nós temos que lutar cada centímetro ao longo do caminho. E é impressionante que, em contraste com muitos profetas, como Jeremias, que pregou toda a sua vida a pessoas teimosas e desobedientes, Ageu pregou e o povo obedeceu. Veja o verso 12. E tudo começou com os líderes. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que dissesse. Isso significa que a liderança ouviu e que o povo ouviu. E isso exigiu humildade da parte deles. Teria sido difícil para eles, como líderes políticos e espirituais, existir a mensagem. Não teria sido difícil para eles existirem a mensagem de Ageu. Porque eles poderiam querer preservar a sua estima aos olhos da comunidade. Quem é esse profeta iniciante? Quem acha que ele é? Nós vamos ouvir falar dele, nunca ouvimos falar dele antes. E ele não tem credenciais, ele simplesmente vem e diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, e nós devemos acreditar nele. Sim, eles poderiam agir assim, mas não agiram. Eles, felizmente, reconheceram. E é interessante que, proporcionalmente, Ageu afirma falar a palavra do Senhor mais do que qualquer outro profeta das Escrituras. 25 vezes em 38 versos. E ele se refere a Deus como o Senhor dos Exércitos 14 vezes. E ele está dizendo, Deus é o Senhor sobre todos os exércitos dos céus e da terra, e eu estou trazendo-lhe a sua mensagem. Então é melhor que vocês ouçam. Nesse caso, as pessoas ouviram e obedeceram. E a aplicação para nós é simples. Nós devemos aceitar a Bíblia como palavra autoritativa do Senhor dos Exércitos e nos submeter a ela. Quando confronta a maneira como vivemos, nós podemos resistir, podemos inventar desculpas ou podemos obedecer. Mas a obediência de uma só vez não é suficiente. Nós devemos obedecer e deliberadamente, continuamente. Se quisermos manter nossas prioridades em ordem, devemos avaliar todos os dias as nossas vidas. E é isso que esse texto quer dizer. Porque olha o que diz o verso 5. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, considerem os vossos caminhos. Ele diz o mesmo no verso 7, considerem os vossos caminhos. Isso significa que você deve parar o suficiente a sua agenda ocupada para avaliar sua vida à luz da palavra de Deus. E você deve fazer para temê-lo, verso 12. Todo o remanescente do povo atendeu à voz do Senhor seu Deus. Você deve parar e avaliar pela palavra de Deus. Primeiro, avalie como é que você gasta seu tempo. Essas pessoas tinham muito tempo para si, mas não tinham muito tempo para Deus. Se é assim com a sua vida, reorganize a sua agenda. Como você está utilizando os seus recursos? Que na verdade são os recursos de Deus. Essas pessoas afirmaram que tinham que construir suas próprias casas primeiro e depois construir a casa de Deus. Deus diz, você deve dar a Ele a prioridade, os primeiros frutos. Devemos dar a Ele o melhor. Nós somos administradores de tudo que Ele nos deu para investir para o seu reino. Mark Jones esteve na Igreja do Renascença na semana passada e ele diz que todos os dias a gente faz uma escolha entre investir no reino de Deus ou investir no reino pessoal. E Deus quer que nós investamos no seu reino. Quais são os seus objetivos? O que você está mirando na sua vida? Se você vive para uma velhice tranquila, o que você quer ver quando você olhar para trás e ver todo o tempo da sua vida em que foi gasto? Quais foram as suas realizações e conquistas? O que você mais pensa sobre isso? O que ocupa secretamente o seu pensamento? Você sonha em ficar rico, em conseguir fama?
ou então simplesmente desfrutar hobbies ou atividades de lazer, ou você pensa no Senhor, em como Ele quer que você viva, em como agradá-lo, em o que fazer para a honra dEle? Quais são seus heróis? Quais são seus modelos? Quem você mais admira? Com quem você gosta de estar? Por que você gosta de estar com essas pessoas? Quem são seus amigos? Com quem você gosta de passar tempo? Por que você gosta de estar com essas pessoas? Elas amam o Senhor e por isso você gosta de estar com elas? Como você gasta o seu tempo de lazer? Quando você tem folga, com o que você gasta? Assiste TV? Fica o tempo inteiro focado em esportes? Não sai das redes sociais? Você sai com seus amigos? Gasta o seu tempo de lazer? E como tudo isso reflete a sua devoção a Jesus Cristo? É preciso avaliar. Considere os seus caminhos. É útil anotar as metas, reavaliar de vez em quando para ver aonde você está. Caso contrário, você vai sair do curso. É isso que a Ageu está dizendo, considere o seu caminho, considere o seu caminho, considere o seu caminho. A submissão de todas essas perguntas deveria ser o temor de Deus, verso 12. E algumas pessoas pensam que temer a Deus é um conceito do Antigo Testamento e que no Novo nós devemos concentrar no amor a Deus. Mas o Novo Testamento tem muitas referências a temer a Deus também. Embora não precisemos temer o seu julgamento final, porque nós estamos em Cristo, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 1,17, se vocês invocam como Pai aquele que julga imparcialmente, de acordo com a obra de cada um, comportem-se com temor durante o tempo da sua peregrinação aqui na terra. Temor, reverência. E quando nós, então, finalmente reavaliamos o nosso coração e colocamos a casa de Deus acima da nossa prosperidade pessoal, Ele fica satisfeito, glorificado, seu trabalho é realizado e Ele verdadeiramente nos abençoa. Veja o verso 8. Ele diz assim, vamos ao monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está procurando prazer e glória em seu povo. E o principal problema, quando deixamos de colocar a sua casa em primeiro lugar, é que somos indiferentes à sua glória. Eu recomendo que vocês leiam um livro do pastor John Piper. É um livro até profundo, mas vale a pena a luta depois. É a paixão de Deus por sua própria glória, que inclui o texto completo de Jonathan Edwards, cujo título é O Fim para o qual Deus criou o mundo, que é a sua glória. Existe fim principal, que é o fim primordial de Deus, e existem os fins subsidiários. O principal é a glória de Deus. E lá mostra que Deus criou e chamou um povo para a sua própria glória. Nós aqui existimos para a glória de Deus e, portanto, nosso objetivo deve ser glorificar a Deus. E quando colocamos a casa de Deus acima da nossa, o seu trabalho é feito. Verso 14 diz, o Senhor despertou o coração dos líderes e do povo e eles vieram e trabalharam na casa do Senhor, seu Deus. Enquanto somos responsáveis por colocar nossas prioridades em ordem, quando nós o fazemos, é porque Deus moveu os nossos corações. Como eu disse recentemente, o que quer que você faça, o principal negócio que você deve fazer é o negócio de estender o reino de Deus com tudo que você faz. Quando você coloca a casa de Deus acima da sua, Deus abençoa você. Quando o povo obedeceu, Deus mandou dizer, eu estou contigo, verso 13. Se Deus está conosco, nós temos tudo. Se Deus está conosco e por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus parece distante, meus irmãos, em sua vida, talvez as suas prioridades tenham sido confundidas. Quando você coloca verdadeiramente Deus em primeiro lugar, você experimenta uma nova consciência da sua presença e isso é a verdadeira bênção. O Senhor está comigo. É por isso que muitas vezes Ele permite tribulações na minha e na sua vida para nos trazer de volta para o lugar certo. E o lugar certo para você, meu querido, é a prioridade da sua comunhão com Deus. Um especialista em gerenciamento de tempo estava falando a um grupo de estudantes de negócios. Ele puxou um grande jarro de boca larga e encheu com pedras do tamanho de punhos.
Quando ele não conseguiu mais colocar, ele perguntou: esse frasco está cheio? A turma respondeu: sim. Ele disse: sério? Então ele puxou o balde de cascalho, despejou, sacudiu, e então ele perguntou: o pote está cheio? Os alunos disseram: não. Bom, ele respondeu. Ele jogou em um balde de areia e mais uma vez perguntou: o balde está cheio? Não, eles gritaram. Mais uma vez ele disse: bom. E ele despejou o jarro de água até que o frasco estava... despejou água até que o frasco estava cheio até a borda. Ele perguntou: qual é o objetivo da ilustração? E o aluno então se aventurou e disse: não importa o quão cheia a sua agenda seja, se você se esforçar, você pode encaixar um pouquinho mais. Não, respondeu o orador. Esse não é o ponto. A questão é, se você não colocar as pedras grandes primeiro, você nunca conseguirá entrar. Primeiro as pedras, depois a areia, depois a água. Quais são as grandes pedras que você tem que colocar na sua vida? Deus e o seu povo vem em primeiro lugar. O resto vem depois. Deus e o seu povo, coloque-os em primeiro lugar. Deus deve ser prioridade para você. Eu pergunto a você: deveria todo cristão colocar Deus e sua casa em primeiro lugar? Ou isso é apenas para os trabalhadores cristãos de tempo integral? O pastor, porque ele é pago para isso. Os presbíteros, porque foram eleitos para isso. Os diáconos, porque foram escolhidos. Isso não tem nada a ver com a gente. Será que é isso mesmo? Como pode um cristão ter sucesso em uma carreira se ele coloca a casa de Deus em primeiro lugar? Claro que tem, ou não? Deus quer que você seja excelente em sua carreira. Como é que você pode ser excelente em sua carreira? Colocando Deus em primeiro lugar. Está tudo bem para você e eu desfrutarmos as coisas boas dessa vida. Não há problema. A pergunta é: elas estão em primeiro lugar? Ou Deus está em primeiro lugar? E se você está desfrutando anos de aposentadoria, o que é uma bênção de Deus, a pergunta é: o que você faz nos anos da sua aposentadoria? Você as usa para a glória de Deus? O pastor Mark Lloyd Jones foi pastor da igreja da Capela de Westminster até 1968. Aposentou-se com 30 anos de ministério só naquela igreja. 30 anos. E vocês sabem o que ele fez depois de se aposentar? Trabalhou mais arduamente do que antes. Passou a ser palestrante em várias partes do mundo e a escrever e editar os seus livros e as suas obras até 1980, de 68 a 80, quando foi diagnosticado com câncer de próstata. E em 1981 ele faleceu. O que você faz com o seu tempo revela quem é a sua prioridade. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor, com a tua graça, nos abençoe em nome de Jesus. Esta palavra que o Senhor nos dá através do teu profeta nos exorta a colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Pedimos novamente que o Senhor use essa palavra como o Senhor usou ao despertar o espírito dos líderes de Israel, de Zorobabel, de Josué, e o espírito do povo de Deus também. Deus de misericórdia e amor, que nossas prioridades sejam reestruturadas e o teu reino e a tua justiça venham em primeiro lugar nas nossas vidas. Perdoa-nos por negligenciar isso. Perdoa-nos, ó Deus, por arrumarmos desculpas, como o povo arrumava, para não dedicarmos nosso tempo ao Senhor. E nos ajuda a sermos fiéis. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ter a divisão de classes.